Estamos aqui, deixa eu tirar o zoom para falar com você. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma jornada do nosso Vozes da Transformação. Esse movimento que está a cada dia, a cada novo encontro, está ganhando mais força. Esse movimento que nasceu lá atrás, em uma conversa com o Rafael. Eu sou Márcio Paulino, mentor em terapias integrativas, em comunicação, oratória, posicionamento. Também faço comunicação já há muito tempo, apresentador de TV, de rádio, de eventos, faço celebração de casamento social e atualmente estou muito focado nas mentorias terapêuticas e speaker training de comunicação e oratória. E o nosso objetivo aqui, o nosso propósito é contribuir com você que está aqui no canal. Você que está chegando agora, pode fazer a sua inscrição, assine o nosso canal, não paga nada, ative o sininho para receber, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Aqui comigo, o nosso querido Rafael Castro, ele que é mentor de inteligência artificial. Rafael, ele tem a maior escola de IA em língua portuguesa do mundo e oferece aí as suas palestras incríveis. Ele também é Golden Belt da Febracis. Isso quer dizer que ele passou por todos os treinamentos da Febracis, Master Coaching, todos eles. E Rafael Castro é dono de uma inteligência assim acima da média, é uma pessoa com altas habilidades, está se preparando agora para o Ironman. E o nosso tema de hoje é picos e vales na transformação. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Seja bem-vindo também. E é isso mesmo, nosso tema hoje é os picos e vales de transformação, porque o propósito nosso com esse projeto é justamente te levar à transformação, né? E com certeza, quando você está vivendo um processo desse de transformação, você vai passar por picos e vales, né? E você tem que entender isso, de como funciona, para conseguir passar, né, por todas essas etapas e conseguir alcançar seu objetivo sem desistir. Porque quando as pessoas não entendem isso, não aceitam, não compreendem, né, elas acabam desistindo, de alcançar os objetivos dela. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre esses picos e vales que a gente já enfrentou, né, Passo? Muitas vezes na nossa vida, em vários objetivos que a gente já passou. E acho que com isso a gente pode dar um exemplo aqui prático para as pessoas que estão assistindo, né? Márcio, fala, conta aí pra gente, tua experiência, né? Os picos e vales da vida, dos objetivos, como é que você lidou com a situação toda para alcançar teus objetivos, se transformar? Excelente pergunta, Rafael. Quero compartilhar com a nossa audiência que todos nós estamos em constante evolução e a nossa evolução ela não é reta, ela não é linear, ela é uma evolução em Uhum. espiral, só que é Isso. uma espiral cheia de picos e vales, cheia de altos e baixos. Você pode Uhum. imaginar um exame de eletrocardiograma. O exame ele faz aquela onda, ele bate no pico, ele desce, ele sobe, ele desce. E quando esse exame de eletrocardiograma ele fica na linha assim retinha e aquele som pi, isso quer dizer que a vida já acabou. Então, o que Uhum. acontece? Eu, particularmente, com a maturidade que tenho hoje, eu posso dizer para você e também para toda a nossa audiência que o grande segredo é você procurar ficar o menor tempo possível no vale, o menor tempo possível, que é onde você está em um momento desafiante, onde você está experimentando dores, baixas vibrações. Então, é muito importante que você tenha um entendimento para ficar o menor tempo no vale e o maior tempo no pico, que é onde você está muito bem, cheio de saúde, energia, vitalidade, onde os projetos dão certo, onde você está com a sua vibração extremamente elevada. E além disso, Rafael, além de procurar ficar o menor tempo no vale e o maior tempo no pico, é muito importante também nós apreciarmos o quê?
a jornada do vale para o pico. Essa jornada, ela tem que ser leve, ela tem que ser, apesar de desafiante, tem que ser encarada com leveza. Ela tem que ser uma jornada que por si só ela já paga a conta, já faz valer Uhum. a pena, independentemente de você chegar no pico ou não. Inclusive, eu quero até aqui compartilhar com você, Rafa, que um dos meus primeiros livros que eu fiz gravação de audiobook foi esse, com esse tema, Picos e Vales, e foi uma gravação muito interessante que eu fiz há muito tempo atrás. Uhum. Eu já estava aqui em Fortaleza. Acredito eu que essa gravação tenha sido aí por volta de 2014, 2015, ou seja, há mais de 10 anos. E lá o autor dizia muito isso, uma sabedoria para quando você escorregar e cair, quando a vida, quando a vida puxar o teu tapete, e aí você tem aquele baque. É muito importante que você viva aquele momento, sim, mas que você procure forças alternativas, para que você procure ferramentas para sair daquela situação o mais rápido Uhum. possível. Então, a minha primeira fala introduzindo o assunto seria essa: menor tempo no vale, o maior tempo no pico e apreciar a jornada. Boa, Márcio. Bom, legal que você comentou sobre o livro, né, com esse nome, Picos e Vales. Eu também já li esse livro lá, mais ou menos em 2019, 2020, também foi muito importante para mim. E você lembra qual é o autor, até para quem estiver assistindo, quiser se aprofundar no assunto? Não Pois lembra, é, não? aqui nesse momento agora eu não me recordo também, o meu celular É, está gravando ali lá do outro lado, mas a gente tranquilo, pode deixar nos também. comentários, né? Boa, boa, boa. Deixa nos comentários o nome, o título e o autor do livro. Boa. Mas, assim, né? Muito que a gente vai trazer para vocês aqui é também da nossa experiência prática, né? Não só desse livro, do dia a dia, dos objetivos que nós alcançamos na nossa vida, né? Mas, complementando isso que o Márcio colocou, eu também digo assim que que é como é que você faz para passar pouco tempo no Vale, né? Que foi isso que o Márcio colocou. Eu aprendi muito com a minha experiência, assim, na vida, no dia a dia. Primeiro, né? Você nunca tirar ali teu pensamento positivo, né? A tua fé, porque aquilo ali, você sabendo sempre que vai passar por aquele momento, que a situação vai mudar, você acreditar de fato nisso, faz com que você passe menos tempo nesse vale e que realmente saia do vale, né? E quanto mais você fica mais assim numa frequência baixa, de vitimismo, ou de reclamando, achando ruim, ou não aceitando aquela situação, né? A tendência é que você passe mais tempo, né, naquele vale, né? Então, quando você está com a visão positiva e você também está buscando encontrar, inclusive, o aprendizado daquela situação, que é uma das coisas que eu mais faço quando eu estou numa situação dessa, que eu fico me perguntando, caramba, a situação que eu estou passando aqui, o que que eu posso aprender com isso, né? Porque até mesmo o vale, ele ensina pra gente, não é só o pico, não. Na verdade, no pico a gente está bem, está assistindo bem, tá feliz e tal, mas geralmente no pico a gente não tem muito aprendizado. A gente tem aprendizado quando está passando, de fato, é pelas dificuldades, sabe? Por isso que ela é tão importante para a gente também, o vale, por isso que ele é necessário, né? Então, o que eu diria para você é isso, né? Aproveita enquanto tá no pico, né? Desfruta e tudo mais, mas quando tá no vale também, procura os aprendizados, né? Que vão ser muito importantes para você na sua jornada, né? E sendo sempre grato nessa questão que o Márcio colocou de sempre estar apreciando a jornada, é você ser grato até mesmo nesses momentos do vale, né? Sendo grato, por exemplo, pelos aprendizados que você está tendo. Sempre tem alguma coisa ali para você ser grato. Então, qualquer objetivo que você tenha na vida, né, que você vai gerar uma transformação, que você vai sair do ponto A para o ponto B, sabe? Seja na área profissional, seja na área da familiar, da saúde, pessoal, né? Você vai passar por as partes boas, os picos, vai passar pelas partes difíceis, os vales, né? Então, Márcio,
você gostaria de acrescentar mais algum ponto relacionado a isso? Ou a gente pode falar mais de alguns exemplos mais práticos, assim, para o pessoal conseguir enxergar isso com mais clareza? Eu posso deixar aqui algumas contribuições práticas também, Uhum, e mais uma vez ressaltar a questão da importância de apreciar a jornada, além de agradecer, que o nosso amigo uhum, Rafael falou super bem aqui, você encarar a jornada, o processo da jornada, realmente com muita gratidão e com muita alegria, com muita leveza, uhum, aprender a degustar essa jornada. Porque quando você está num caminho, vou dar um exemplo aqui. O Rafael, ele teve um momento da vida dele, bem antes dele estar agora no treino para o Ironman, ele estava muito acima do peso. E aí ele colocou lá uma meta, que era perder X quilos em X tempo. E aí o Rafael foi buscar alternativas, foi no médico, foi no nutrólogo, fez todos os exames, e aí começou os seus treinos, uhum, alimentação, ele fez todo um, nem foi um regime, foi uma readequação alimentar. E aí naquele período ele teve uma jornada para sair do ponto da obesidade para o ponto de uma vida saudável. E quando ele fez isso e ele chegou aonde ele queria, ele realmente conseguiu assim desfrutar da jornada. Dei um exemplo do Rafa aqui, mas eu posso dar o meu também, são vários. Quando eu estive aqui pela primeira vez em Fortaleza, e aí eu tive o sonho de morar aqui, falei, poxa, um dia eu quero estar por aqui. Eu já plantava uma semente ali de transformação da minha vida, muito antes de chegar aqui em 2011. E aí, quando eu chego aqui, eu tenho toda uma jornada para sair de um vale que foi a mudança, que a mudança, apesar de um sonho realizado, foi um choque no começo, sozinho, em uma cidade que eu não conhecia nada, ninguém, só com uma malinha nas mãos, um sonho na cabeça. Então eu tive que passar por um vale de adaptação quando eu cheguei aqui, adaptação do clima, a temperatura, da cultura regional, da alimentação, das pessoas, de um novo ambiente, do meu trabalho, toda a adaptação. E foi um desafio, só que eu escolhi essa vida. Eu escolhi morar em Fortaleza, eu tive esse sonho realizado através de um convite da DIE, que me trouxe para cá para fazer os eventos da DIE e para apresentar as rádios na ocasião. E ali, quando eu cheguei, eu tive que atravessar uma jornada e foi árdua. E assim, de você ter que se adaptar com tudo, de novo, recomeçar, zerar a vida, né? Você deixar um apartamento montado em São Paulo e ter que desconstruir esse apartamento, vender os móveis, doar, e aí você olhar para o apartamento que um dia foi o seu sonho e ele está ali vazio, e você chegar num outro estado, numa outra cidade e no começo morar numa kitnet. Então, é uma jornada que, se você olhar, é muito importante encarar essa jornada com leveza, apesar dos desafios. E Rafael, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Eu tenho alguns pontos eu vou chamar de saltos quânticos na minha vida, sabe? A minha linha do uhum, tempo, do zero até o hoje, até o agora, eu tenho alguns pontos assim de inflexão, alguns saltos. E 2011 para mim foi um salto muito grande, quando eu deixo São Paulo, deixo a minha terra natal, deixo as minhas coisas, minha família, meus amigos, deixo tudo lá e pego uma mala, e a minha vida estava dentro daquela mala, naquela ocasião. Então foi uma jornada bem desafiante, mas que me levou para um pico muito especial, que é estar no rádio, fazendo o que eu gosto, dando audiência, dando resultado para a emissora e fazendo o meu trabalho, sendo reconhecido nas ruas, sendo uhum. reconhecido.
não só no rádio, mas como nos eventos. Então, é muito importante a gente ter essa coragem de dar um passo para chegar a uma transformação. Até porque o Uhum. nosso canal aqui é Vozes da Transformação. O que que você pode fazer para transformar a sua vida? Então, eu deixo aqui essa pequena contribuição e passo a palavra para você, meu amigo. Legal demais, Márcio. Muito legal esse teu exemplo, né, com a tua história aí, de transformação, vindo aqui para Fortaleza, tudo que você viveu. Muito legal. Obrigado por compartilhar isso. E achei uma coisa interessante que você falou aí, do salto quântico, né? Que é mais uma característica interessante dos picos e vales. Porque isso aí é até realmente o normal que a gente pode esperar. As coisas acontecem mesmo, às vezes num piscar de olhos muito rápido e tem uma mudança na nossa vida, né? Às vezes é uma decisão que a gente toma, quando você tomou essa decisão de vir para Fortaleza, e muita coisa acontece. É uma Certo. decisão. Como decisões são importantes, né? É incrível. E a questão é que o nome Pico e Vale justamente já mostra isso, né? Porque o pico, ele é uma coisa muito grande, né? Muito alta ali. Então, tá aqui o plano, de repente, é uma coisa bem alta, bem, né? Assim, do nada. Não é uma coisa que vai, tipo, crescendo de pouquinho em pouquinho, senão seria uma ladeira, né? Uma rampa. Mas não, é um pico, é uma coisa de pá, chegou lá. Então, é justamente isso. Às vezes você chega, para você chegar no pico, é de uma hora para outra. Você chegou ali no pico, não foi uma coisa ali que você foi crescendo, 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 não. É, chegou lá, pá. Só que aí, para chegar no vale também, às vezes é uma decisão, uma mudança, uma coisa que acontece ali na sua vida que do nada tá tudo bem, você tá tudo dando certo, e tal, pá, você vai para o vale, ele cai tacada só para uma situação muito desafiadora que você nunca tinha enfrentado antes, que você está sentindo dor, né, que você fica meio perdido, desorientado. Então, essas coisas acontecem de fato de uma hora para outra, muito rápido, né? Você tem que saber lidar com essas situações. E vou dar também alguns exemplos aqui na minha vida, né? E é interessante que eu vejo que as pessoas elas buscam a transformação, principalmente em três pilares da vida, né? Que as pessoas têm algum desafio, tá buscando se transformar. Um que é o profissional financeiro, né? Você vai juntar, tem um da saúde, né? E também tem o familiar. São as três coisas assim que Sim, as pessoas mais buscam, né, se transformar até algum desafio. Então, eu vou dar um exemplo para cada área dessa que eu vivi rapidamente, para não se alugar muito, só para ficar mais fácil do pessoal enxergar. Falando aqui sobre o profissional barra financeiro, né? Acho que a minha jornada aqui como um empreendedor, passei por muitos picos e vales, né? E que me levaram para momentos distintos, assim, no profissional e no financeiro. Mas colocando, por exemplo, quando eu decidi empreender mais ou menos ali em 2009, 2010, quando tinha chegado, entrado na faculdade, já tinha começado a me empolgar com essa questão do empreendedorismo, né? Era muito visionário, achava que eu poderia ser mais um Steve Jobs, um Bill Gates da vida, possível nunca assistir e tal, fazer computação. E eu comecei a empreender e eu passei muitos desafios na época, principalmente familiares, porque a família não acreditava, não apoiava, queria que eu seguisse uma carreira tradicional de fazer faculdade, depois um concurso público, por causa da questão da tradição da família, né? Da minha família. Então, isso já foi um vale ali que eu enfrentei lá no começo, que eu tive dificuldade, tive que ter muita mentalidade ali para conseguir superar. Mas fui, acreditei, né? E uma hora eu comecei a ter esses resultados, comecei a conseguir empreender online, que era o meu objetivo, começar a ter as primeiras vendas online. Eu me lembro como foi tipo, um pico, assim, né? Assim, do nada você não tinha nada, não faturava nada, do nada você começa a ter uma venda, acontece a primeira venda, depois as primeiras vendas recorrentes, né? E você fica, caramba, agora eu sou de fato um empresário, eu tenho um negócio, estou fazendo vendas, então passei por esse no empreendedorismo, mas só que lá para frente, aí só para vocês verem como essa questão do pico e vale, né, ela é coisa constante. Aí pronto, tava nesse pico aí, conseguindo resultado, mas aí depois queria ir para um próximo nível.
de faturamento. Não conseguia. Comecei a ter várias dificuldades, que eu não conseguia crescer mais. Na verdade, meu resultado foi diminuindo, até que eu tive que dar um salto para trás, deixar de ser empresário durante um ano. Fui trabalhar numa empresa para aprender mais, para me desenvolver como pessoa, liderança e tudo mais, para depois voltar a empreender. E aí, quando eu voltei a empreender, fui para outro nível, novamente, do novo pico. Ou seja, eu tive que passar por esse vale de deixar de ser empreendedor, empresário, para trabalhar novamente, para trabalhar numa empresa. Foi no vale, mas depois, quando eu voltei, já fui para o próximo nível. Tive o aprendizado que eu precisava. Então, só para vocês verem, né, assim, como é que acontece isso. Aí, lá para frente, tava super bem na empresa, faturando e tal, tal, tal. Bem, aconteceu um novo fato que tive que recomeçar do zero. Um sócio que eu tinha na empresa, né, saiu, e aí eu tive meio que começar do zero, porque era um produto que eu tinha em sociedade, e não podia mais continuar vendendo esse produto. Tive que ir para um outro nicho, uma outra área, e aí que comecei do zero, gente. Mas aí depois, quando o negócio começou a dar certo, também já fui para outro nível maior que eu nunca estive antes. Então, só para vocês verem esse exemplo na parte profissional, financeira, né, dos picos e vales. Puxou para o pico, depois dificuldade cai para o vale, depois vou para o novo pico, com aprendizado vou para o pico maior ainda, depois para o novo vale, com aprendizado vou para o pico maior ainda. Então, é como se esses vales, realmente, eles trouxessem o aprendizado necessário para você ir para o próximo nível, pra você ter uma transformação maior ainda, tá? Isso no profissional financeiro. E vamos falar sobre saúde, né? O Márcio botou o exemplo meu já aí de perder 24 quilos em 6 meses. Foi uma grande transformação, um grande desafio, né? Mas eu vou até falar de outro agora, mais recente, que é o Ironman, porque é algo que eu estou vivendo no momento, então fica mais fresco na memória, um exemplo até mais, consigo dar com mais detalhes agora, mais realista, porque eu estou vivendo esse processo, né? Então fica legal de falar sobre isso agora. Então, por exemplo, durante a jornada toda do Ironman, desde a minha decisão que eu tomei, ali começo do ano, que eu iria fazer o Ironman nesse ano, e aí mais uma vez aquela questão da decisão, né? Como ela é importante. Uma decisão que eu tomei lá no começo do ano. Comecei a rotina de treino, crescendo, melhorando, fazendo cada vez provas melhores, melhorando o tempo, performance. Chegou na metade do ano, já passei para o primeiro vale, né? Que foi uma lesão no pé, tive que parar um mês de correr e começar a fazer fisioterapia, que eu nunca tinha feito antes. Aí já comecei a pensar várias coisas. Cara, isso aqui realmente vale a pena, o gasto que eu tô tendo, né, de tempo financeiro para fazer fisioterapia, para me cuidar, gerando essa lesão, não sei o quê. A mente já começa a falar um bocado de coisa, né, para você desistir. Mas não desisti, superei isso, superei a lesão e voltei melhor. Aí comecei a bater recordes de tempo na corrida, super bem na corrida e tal. Ou seja, aquela pausa foi uma pausa necessária para eu voltar ainda melhor, né, com mais performance. E aí, novamente, mais treino, levando a carga de treinos, né? Faltando 3 meses para o Ironman, você começa a aumentar muito a carga de treinos toda semana, para o seu corpo se adaptar para o que vai enfrentar. E nas últimas 2 semanas, assim, desde o começo de novembro, foram as semanas mais intensas, que eu tive que botar mais energia, sabe? Nos treinos e tudo mais, eu estava naquele ápice, treinando forte, pesado e tudo mais. E depois, das outras 2 semanas, você começa a diminuir essa intensidade para se recuperar. Só que meio que acontece uma ressaca, e isso eu não esperava por isso, sabe? E assim, você chegando perto da prova, começa a ser uma coisa até que dá realmente um medo, insegurança, que você nunca passou aquilo antes, né? Você começa a questionar, eita, será que eu vou chegar preparado? Caramba, o que que eu tô sentindo agora? Será que eu tô sentindo agora? Tá acontecendo isso, tal, tal, tal. Mas é normal do processo, né? Essas 2 últimas semanas que você está diminuindo o ritmo, o corpo está super cansado e ele começa a sentir todo esse cansaço e ele vai se recuperando, né? Aos poucos, aos poucos. Só que no dia da prova, quando você chega no dia da prova, você está no ápice, no super pico da energia, da performance, o corpo descansou e ele vai usar tudo ali lá no dia para alcançar o objetivo, né? Mas antes disso, precisou de um super pico e de um vale também gigantesco
para depois ele chegar de novo no vale, no outro vale no dia da prova, né? Então, eu experimentei isso, estou experimentando, na verdade, e tenho que aceitar essa situação dessas últimas 2 semanas difíceis, né? Mas já entendendo que isso faz parte do processo, já enxergando, alcançando um resultado, a transformação que eu quero, o objetivo, né? Mas só assim, é muito mental mesmo que você tem que ter ali para encarar, né? Entender essas situações, aceitar, saber que é assim que vai passar, né? Que tem um início, mas tem um fim, tá? E de relacionamentos, eu poderia dar um exemplo aqui de casamento, né? Casamento acho que é uma boa, né, Márcio? Inclusive, até se você poder comentar depois sobre isso, você também é casado, super bem casado, né? E casamento sempre é um desafio para a gente. Acho que um dos maiores que eu passei foi justamente na época do casamento, sim, né? Daquele preparação para o casamento e também de ter um filho, né? E, poxa, foram tanto um casamento quanto ter um filho, foram 2 anos ali super intensos, né? Que você foca 100% nisso. Às vezes a área financeira, profissional fica meio bagunçada, da saúde também, porque você está com muita energia e foco nisso, você não sabe como é que vai ser depois. Poxa, nunca fui casado, nunca morei por conta própria e é uma mudança total de vida, né? Uma transformação. Eu também nunca fui pai, por exemplo, primeiro filho. E aí você passa a ser pai, passa a ter um filho, é uma transformação total na vida, né? Que eu já passei também. Caramba, é impressionante como a gente passa por muitos desafios nesse processo todo, né? E vai aprendendo coisas que a gente nem sabia que aconteceria, sabe? E principalmente um pouco antes de alcançar ali o resultado, geralmente é onde está o vale maior, a maior dificuldade, o maior enfrentamento ali é antes de fato acontecer. Por exemplo, poucas semanas antes ali do casamento é o momento mais difícil. Tem mais coisa acontecendo, mais problemas, desafios e tal. Aí também de ter o filho, um mês que vai ter o filho, as últimas semanas vai ter o filho, é o momento mais desafiador, que você mais tem que ter paciência, que você mais tem que ter coragem, acreditar em Deus, fortalecer a fé para passar daquele vale e alcançar o resultado. No caso aí, o casamento, ou então o nascimento do filho, e por aí vai. Então, são muitas provações, né, Márcio, que a gente passa na vida, em todas as áreas, que geram todo esse crescimento, todo esse aprendizado para a gente. Mas, cara, eu digo uma coisa, que quando você passa por esses processos todos, você aceita e você se desafia para passar por isso, cara, você se torna outra pessoa, é realmente transformador. As pessoas que me veem, me conhecem, tá? De, sei lá, 5 10 anos atrás, assim, é outro Rafael, outra pessoa, com tantas transformações que eu já enfrentei em todas as áreas da vida, assim, realmente olhando para o meu passado, são pessoas totalmente diferentes. Isso acontece contigo também, Márcio, quando tu olha para o teu passado, de 5 10 20 anos atrás, tu via um Márcio, assim, totalmente diferente. Como é que é isso para ti também? Quero te dar os parabéns aí pela sua história, uma parte da sua história que eu estou acompanhando de Uhum, perto, e também as suas mudanças, os seus ritos de passagem, porque o casamento é um grande rito de passagem, depois sim. o nascimento de um filho é outro. E Uhum, dizer que eu sou muito feliz e grato por ter conhecido você, porque você me ensina muito e me inspira muito com a sua disciplina. uhum, Algumas pessoas que não sabem, não conhecem, até podem falar assim: pô, Iron Man, isso é coisa de maluco, pra quê? uhum, Interessante que todas as pessoas que eu já vi praticando o Iron Man, e você que eu conheço de perto, são pessoas que buscam realmente a questão da disciplina, a questão daquela parte mental, um trabalho mental assim, de você colocar foco e você ir até o final, independentemente dos desafios. Então, fazer um Ironman não é só para atravessar a linha de chegada em um bom tempo, em um bom pace, não é só isso. Na uhum, verdade, eu acho que isso é só o ponto de partida, é o que você ganha com isso no processo dos picos e vales no pré-Ironman e também no pós-Ironman. Depois que você realmente passa pelas três provas que são extremamente desafiantes, o nado,
nadar no oceano, no mar, depois a bike e depois a corrida. Então, eu tenho assim muita admiração pelas pessoas que fazem e o que você ganha de poder mental, a transformação da sua mente, sua disciplina, sua força interior. Isso é muito interessante. E Uhum. ouvir você falar que você é uma outra pessoa hoje, isso me faz acreditar nas pessoas e nos processos, porque muitos jovens da tua idade, muitos homens pais de família, não têm a cabeça que você tem. Tem muita gente desviada do caminho, né, Rafael? Tem muita Uhum. gente vibrando aí em baixa frequência, muita gente perdida, sofrendo com várias doenças mentais e até físicas, infelizmente. Então, olhar para a sua trajetória e ver que você chegou aonde chegou e tem muito mais a conquistar ainda. Isso é realmente muito bacana de acompanhar o processo, de ver, de Uhum. vibrar. Eu vibro por você, você sabe disso. E do lado de cá, tive realmente também muitas mudanças. A mais importante, acredito eu, é a mudança na comunicação, que, como você já sabe, sempre tive uma comunicação na infância, na adolescência e no começo da juventude muito travada, sofria demais com vários problemas de fala, gagueira por repetição, gagueira por trava, vergonha, timidez, introspecção. E aí tive um sonho lá atrás de ser radialista e comecei a galgar esse sonho em 1998. Então eu começo a olhar para a minha linha do tempo, eu sinto que a primeira grande transformação que eu fiz, que foi cheia de picos e vales também, foi abrir mão, foi jogar para o alto a minha carreira contábil na época para recomeçar no rádio, que era o meu sonho. Eu me Uhum. lembro, Rafael, quando eu saí do meu Isso aí último eu trabalho. não lembrava, não. Você trabalhava com contabilidade? Pois é, eu Caraca, eu atuava não, na área não lembrava contábil, na disso. área financeira. Eu cheguei a fazer ciências contábeis na faculdade até o final do terceiro ano. Impressionante. E já tinha o sonho de ser radialista. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Uma das coisas que me ajudou assim a chutar o balde na contabilidade que eu não gostava, eu me lembro no final do terceiro ano eu fui assistir uma palestra com um cara que é ainda hoje um PhD na área contábil. Não me lembro o nome dele, mas ele ficou se apresentando no começo da palestra. Eu acho que os 5 primeiros minutos da palestra dele foi só para ler o currículo. Ele tinha um currículo Uhum. gigante na área contábil. E aí ele leu aquele currículo que deu uns 3 slides iniciais, só do currículo dele. E aí no final ele falou assim: mas nada disso valeria a pena se eu não amasse contabilidade. Então, se tem alguém aqui que não ama contabilidade, está no lugar errado. Quando ele falou isso, no começo da palestra, eu confesso que foi assim, a gota d'água que faltava no balde para transbordar. Eu me levantei naquele momento, um pouco depois, e me retirei daquela palestra, não assisti à palestra dele. E no dia seguinte, eu trancava a minha faculdade de contabilidade e ali coloquei um ponto final nessa carreira. Depois já de vir alimentando dentro de mim o sonho e ouvir desse cara especialista em contabilidade, um currículo gigante, mas que nada daquilo valeria a pena se ele não amasse o que ele fazia, que era a contabilidade. E ali naquele momento eu resolvi focar no meu sonho de então ser radialista. Uhum. Rafael, eu trabalhava nessa época no Unibanco, que foi comprado pelo Itaú depois. Eu me lembro que assim, vamos supor hoje, tá? Um exemplo hoje. Vamos colocar aqui que eu ganhava naquela época como gerente de contas, vou colocar aqui R$ 100, tá? É só um valor simbólico.
eu ganhava R$ 100 por mês como gerente do Unibanco. E aí eu saí dessa função, abandonei essa parte contábil, financeira, para começar no rádio. A primeira rádio que eu fui trabalhar, eu perguntei qual era o meu salário. O dono da rádio falou assim: não, aqui é uma rádio comunitária, aqui você não vai receber, aqui você vai pagar para fazer. Eu me lembro que eu comecei a pagar assim uns 20 ou R$ 30 por mês, enfim, valores simbólicos. Aí eu deixei de ganhar um salário de R$ 100 por mês para pagar para fazer 20 ou R$ 30, simbolicamente. E eu tive que ter muita coragem para dar esse passo, mas era a realização de um sonho. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois as coisas começaram a melhorar. Já fui para uma outra emissora, a primeira grande rádio. Aí fiz durante muito tempo rádio num shopping. E ali eu comecei a dar os meus primeiros passos na comunicação fazendo rádio. Então, foi a minha primeira grande transformação abandonar uma carreira na contabilidade, um cargo num banco de gerente, com um Uhum. salário relativamente interessante para a época, para pagar para fazer uma emissora pequena em Osasco. E foi um ponto assim que eu tive que viver muita disciplina, enfim, passar pelo Vale do Medo. Será que eu fiz a coisa certa? Eu vivi muito medo, muita incerteza. Poxa, trocar o certo pelo duvidoso, é isso mesmo? Mas eu tinha um sonho e eu fui atrás e realmente deu certo. E depois, já no rádio em São Paulo, já comecei a fazer eventos, apresentar e tal. E aí eu comecei a sentir, Rafael, que mesmo vivendo o sonho que eu estava vivendo de ser radialista, eu não podia parar ali, naquele ponto. Eu entendi que ser só radialista não seria o suficiente. É como se eu já visse o cenário futuro, eu já percebesse que o rádio perderia a força décadas à frente, como infelizmente aconteceu após a internet, após a chegada da IA, mas principalmente os canais de divulgação de áudio digital, Spotify, Deezer e outros. Então, eu vivendo o meu sonho já de radialista, comecei a buscar outras formações também para continuar a minha transformação. Então, sempre fui muito de estudar e fazer workshops e fazer oficinas e formações e cursos, e isso agregou muito valor para mim. E aí, quando chegou 2011, o grande momento de virada, mais um momento de virada, onde eu atravessei um vale da dúvida, saí de São Paulo, chegar em Fortaleza. E é isso, meu amigo, nós precisamos realmente ter coragem para atravessar os vales, ficar o menor tempo possível neles e ter fé e dedicação para encarar a jornada e chegar no pico. Uma coisa importante: quando você está aqui no vale, ó, aqui está o vale, e você quer chegar aqui no pico, você vem, opa, cheguei. Aí alguns podem pensar assim: caramba, agora o próximo passo é cair no vale de novo. Mas não, você pode fazer um crescimento na espiral e você sai desse ponto, chega no seu pico, aí você continua a jornada, você cai num vale, sobe para o pico, cai num vale, sobe para o pico, cai num vale, sobe para o pico, cai num vale. Ou seja, você nunca vai voltar ao ponto zero. Isso, Mesmo que você continue caindo em vales, mas já são vales mais altos. É é isso mesmo. literalmente um crescimento em espiral. Isso é Uhum, muito bacana a gente entender e saber que você não volta para o ponto de origem. Sempre vai perfeito. estar mais forte, mais amadurecido, mais confiante, independentemente dos desafios. Muito bom, Márcio. Esse lembrete que você fez agora é muito importante, né? A gente sempre vai para um patamar maior, mais alto, maior,
né? E vamos crescendo. Mas uma coisa que eu gostei muito também do teu exemplo foi da parte de mudança profissional, de profissão, né? Deixar de seguir a carreira de contador para a área de comunicação, que era teu sonho. Isso é muito legal porque eu vejo que é um dos maiores desafios das pessoas. Muita gente, assim, sente que está na profissão errada, está estudando e tal, por pressão, né, da família, por pressão do marido, da esposa e tal. A gente tem o sonho de fazer alguma coisa e às vezes deixa de lado por falta dessa coragem, né? É, E aí, eu também passei por isso, né? Dessa questão de mudança profissional. Então, dar esse exemplo também, para mim foi muito forte. E acho interessante também, porque você comentou algo que, caramba, eu não lembrava, se você tinha me contado e tal, mas eu não lembrava. E que eu acho que se as pessoas, se uma pessoa te conhece hoje e você fala, caramba, no passado eu trabalhava com contabilidade, a pessoa tem dificuldade de entender, de acreditar nisso, né? Eu passei por algo semelhante. Eu acho que eu te contei, na verdade, que eu teve uma época que eu era DJ, né, produtor musical, tá? Contou. Eu te contei, né? Então, também foi uma coisa muito, assim, radical que eu vivi. Assim, na época foi... era um sonho meu, tá? Eu tinha um sonho de me tornar, assim, um dos maiores DJs mais famosos a nível nacional, né? E eu acredito que se eu tivesse mantido esse sonho, eu teria alcançado. Mas eu mudei esse meu objetivo num determinado momento que eu vi que não fazia mais sentido eu focar naquilo, né? Mas foi um momento difícil, porque na verdade, sempre fui aquele cara do colégio, né? Muito focado em estudo, né? E passar no vestibular, né? Aquela questão de fazer engenharia, fazer medicina e tal. Meu foco era esse. Aquele cara mais tímido, né? Então ninguém imaginava eu ir para uma carreira artística, por exemplo, né? E aí eu me encantei com a música eletrônica, tive esse sonho durante muito tempo, muitos anos ali, no começo da minha juventude ali, 20 e poucos anos. E por muito tempo passei tocando, produzindo música, inclusive os primeiros produtos que eu lancei na internet foi na área de produção musical, né? Curso de produção musical, o nome era EMEB, Escola de Música Eletrônica do Brasil, né? Durante muitos anos aí tive esse empreendimento, funcionou muito bem. E esse foi um dos desafios que eu enfrentei assim profissional, né? Sair daquele status, né, que toda a família esperava, né, e colocava pressão que era, não, você vai seguir uma carreira aqui tradicional na faculdade, se tornar engenheiro, se tornar médico, fazer concurso, tal, que todo mundo esperava da família para dizer não, 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 não é isso que eu quero ir para a carreira artística, ser DJ e tal. Eu enfrentei muito desafio nisso nessa época. Mesmo assim, eu fui crescendo, crescendo até eu tomar a decisão de não, não quero mais isso aqui para minha vida, não, não faz mais sentido, né? Mas passei isso nessa época e também passei na parte do empreendedorismo, né? Hoje em dia a minha família aceita, hoje em dia a minha família vê com bons olhos, né? Quando você consegue resultados, muda tudo, mas no começo muita gente não acredita. Então, lá também, para essa minha família ser muito tradicional assim, de carreira, é, tinha muito dessa questão da dúvida do empreendedorismo, de não apoiar, né? E eu sempre quis ser empreendedor, sabe? E eu sempre segui essa carreira como um empreendedor e sempre foi um desafio muito grande, né? Nessa jornada, para essa questão das pessoas duvidarem, não acreditarem, criticarem. E aí, as pessoas passam isso, né? Quando vão fazer essa transição profissional, e muitas vezes elas não tomam, elas desistem do sonho delas justamente por conta dessa crítica da família, das pessoas não acreditarem, dizer que não vai dar certo, que é errado, que é muito arriscado, papapá, né? Várias coisas do tipo. Mas, cara, olha só, né? Onde o Márcio chegou hoje e onde eu cheguei hoje por a gente acreditar no sonho e ir atrás do que a gente realmente queria, né? Por mais que eram coisas assim totalmente diferentes da nossa realidade, o que as pessoas criticavam, eu acredito que para o Márcio também não deve ter sido diferente, porque, né, até ele contando a história dele, ele chegou a ser gago no passado, então ele tinha dificuldade com comunicação. Então, imagina só essa pessoa trabalhar na comunicação, imagina que a família, as pessoas próximas falaram para ele quando ele resolveu sair da contabilidade para trabalhar com comunicação, né? Também deve ter sentido muitas críticas na época e tudo mais. Então, a gente aqui é um exemplo, né, para quem está querendo viver essa transformação
de viver uma profissão diferente, de empreender. Muitos meus alunos, né, da minha mentoria de inteligência artificial querem justamente sair do CLT e do concurso e ter um negócio próprio, né? Empreender. Então, nessa fase de transformação de carreira e de profissão, né? E a gente está aqui para mostrar que é possível, né? Se você quiser, se você acreditar, ir em frente, é possível e com certeza você vai ter muito sucesso, ser muito sucedido como a gente está alcançando isso, né? Márcio? Absolutamente possível, absolutamente possível. E se você realmente tem um sonho, tem uma meta, tem um propósito, é só colocar foco nisso, atenção plena, é só colocar direcionamento. Eu estava aqui ouvindo você falar com muita atenção plena a sua fala. Uhum. Eu senti uma intuição aqui que é para você, mas também serve para mim. Aí eu vou falar e você vê se faz sentido. Eu Sim. senti assim: tanto você pode voltar a ser DJ, mas agora como um hobby, como eu também Uhum. posso voltar a ser radialista, também como hobby. Veja, esse sonho que você teve um dia de ser DJ, assim como o meu sonho de ser radialista, eu sinto que esse sonho tinha muito a ver com a nossa criança interior, que é essa Sim. criança livre que pulsa em nós, que é essa parte nossa que tem alegria, espontaneidade. Eu me lembrei agora de um áudio que eu ouvi de uma grande terapeuta que ela trabalha também com várias técnicas e é muito interessante o que ela fala. E lá ela dizia sobre os nossos projetos de vida, que nós podemos reativar projetos adormecidos, mesmo que esses projetos não façam sentido financeiramente. E ela defendia essa tese de fazer esses projetos, de reacender essa chama como uma descompressão, como uma válvula de escape, como um hobby, e Uhum. como também dar espaço para a criança que um dia sonhou com aquilo voltar a viver essa experiência de novo. Eu, assim como você, saiu desse mundo artístico, eu também saí do mundo rádio em 2023 Uhum. e há 2 anos eu estou 100% dedicado às mentorias de oratória, às palestras, os eventos, os casamentos, os workshops, enfim, você vem acompanhando. Só que de vez em quando eu sinto assim, sabe, ainda uma saudade do rádio. Eu não sei se você sente saudade da época que era DJ, mas a Uhum. minha proposta aqui, para você refletir, será que em 2026 a gente não poderia voltar a sonhar com isso, mas não para ter resultado financeiro, porque nós temos as nossas outras coisas, Sim. graças a Deus, mas para realmente ter ali um ponto onde você possa viver aquela experiência de novo, sem se preocupar tanto com o resultado e você possa curtir, ter uma Uhum. experiência de alegria, felicidade, afeto, uma Uhum. experiência que um dia foi o teu sonho e hoje está ali adormecido. Eu penso nisso com o rádio, eu não penso em Uhum. voltar assim para o rádio no formato CLT, mas eu penso em ter um projeto ainda bem parecido com aquele que você foi um dia me visitar, um sábado Sim. de manhã que você foi para o estúdio, um projeto Uhum. assim pontual, uma vez por semana, enfim, para que eu pudesse ali soltar esse lado do Márcio radialista Uhum. que fez parte do sonho de criança. Eu penso nisso para 2026 também como algo que venha agregar valor. E você, já pensou alguma vez em reativar esse sonho de ser DJ simplesmente como hobby? Pensou É. nisso já? Muito legal, Márcio. Pensei sim. E eu acho esse assunto muito top. Eu posso até falar um pouco aqui sobre isso, mas eu acredito que isso daria até um episódio só para a gente falando de Vamos? como transformar seu Total. hobby, entendeu? Numa Legal. profissão ou vice-versa. Porque, Sei. assim, é, na época que eu era DJ, atuei com isso profissionalmente e tal. Começou como um hobby, né? Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e aí eu pensei, cara, então seria muito legal se eu pudesse viver disso, né? Transformar esse meu hobby na minha fonte de renda e viver só disso.
Foi o que eu fiz. Mas, com o tempo, o sentimento mudou, né? Aquilo que para mim era prazeroso, era uma paixão, era um hobby, começou a não ser mais, porque eu comecei a ter que fazer meio que por obrigação, porque aquilo se tornou minha profissão, né? E eu comecei a perder prazer naquilo ali. Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, tocar um violão, já tive banda lá no passado, né? Guitarra e tal, ou então tocar como DJ, como hobby, para mim é muito prazeroso, porque como você falou, é algo que a gente faz de forma espontânea, sem pressão, sem nenhum objetivo, né? E tudo mais. Então, essa questão de ter um hobby, cara, isso é sensacional, isso é muito importante. Eu percebo que os momentos mais felizes da minha vida foram momentos em que eu tinha um hobby, que eu estava praticando um hobby, os momentos que eu não tinha um hobby, eu estava focado ali só na profissão, eram os momentos que eu mais tinha, sabe, estresse, eu me sentia meio mal, para baixo, sabe? Como um hobby faz bem para as pessoas. Hoje, para mim, talvez eu nem sinta tanta vontade assim, de tocar e tudo mais, porque para mim eu tenho hoje um novo hobby, que é justamente o triatlo, né? Para mim, o triatlo virou um hobby, é algo que eu faço por prazer mesmo, né? Eu gosto muito, sinto falta daquilo no dia a dia que eu não faço, entende? Mas acredito que é assim justamente porque é um hobby, não é a minha profissão. Se eu trabalhasse com isso, fosse um atleta profissional, a história seria outra, né? A pressão seria outra, eu aprendi isso com a minha experiência, tá? Mas sim, faz total sentido se você falou de tocar às vezes como hobby, de vez em quando eu faço isso aqui em casa, pego ali o violão para tocar e tal. Gosto muito de música, né? Eu escuto muito música eletrônica, adoro escutar. É, assim, até mesmo no casamento, eu nem, já não estava mais na profissão de DJ fazendo muitos anos. E mesmo assim, por exemplo, no meu casamento, eu fui lá e toquei, né, numa parte do evento e tal, e foi bem legal, né? Então, eu acho que é uma coisa válida, algo que você gosta ou gostava de fazer, né? E aí, às vezes, era uma profissão, mas você voltar ali como um hobby é muito válido, porque, cara, isso traz muita felicidade pra gente no dia a dia. Exatamente. Eu sinto também, e eu me lembrei muito, muito dessa fala dessa mulher. O canal dela chama-se, se eu não me engano, Tudo é Cura. Eu acho que é isso, Tudo é Cura. E ela conta a história de uma menina que era uma grande patinadora na infância e na Uhum. adolescência, que ela amava patinar, amava patinar. E aí um dia ela entrou numa escola de patinação mais séria, mais exigente, e o professor, infelizmente, falou para ela que ela nunca, assim, seria uma excelente patinadora. E aquilo foi para ela, Uhum. assim, o fim do mundo naquele momento. E ela conta que ela deixou de patinar e ela foi trabalhar no escritório. E aí, anos depois, ela estava ali triste, depressiva e tal. E aí ela se lembrou desse sonho adormecido e começou a patinar depois de adulta por hobby. E essa mulher teve assim uma grande evolução na sua saúde mental, saúde física, porque deu asas para essa criança, para esse sonho, para essa parte lúdica dela. Então, eu tenho algumas vontades, sabe, Rafael? Além de voltar a fazer rádio, eu tenho vontade de aprender a tocar bateria, que eu já Sim. toquei muita bateria imaginária, sabe? Você está ouvindo a música, você fica Claro, claro. batendo no ar. Já fiz muito isso. Tenho muita vontade de aprender a nadar, e farei isso. E vou aprender a nadar não só por mim, mas pelo meu filho futuramente, que eu penso em engravidar junto com a minha esposa. E eu me lembro uma vez, Rafael, que eu era muito pequeno, eu estava com uns 3 ou 4 amiguinhos no clube, e ali os pais estavam todos reunidos, e nós aqui, as crianças e os pais de um outro lado. E aí os pais dos meus amiguinhos, eles foram entrar na piscina e eles pulavam assim e, nossa, eles nadaram assim lindamente. E o meu pai não sabia nadar, então ele entrou mais tímido e ficou assim como se fosse um cachorrinho, né? Só que aquilo para mim, ver aquela cena para mim, aí os meus amiguinhos na época começaram a frescar comigo, né? Ah, o seu pai não sabe nadar, seu pai não sabe Uhum. nadar, ideia pensada e tal. Rapaz, aquilo foi tão difícil para mim, eu devia ter 3, 4 ou 5 anos.
Foi muito difícil para mim. E olha só, falando isso do nada, né? Mas veio, eu falei, eu vou começar aqui a compartilhar. E aí, Rafael, depois disso, eu tentei aprender a nadar. Eu entrei na natação 3 vezes. Nas duas primeiras eu tive otite, que é inflamação no ouvido, daí tive que sair. E na terceira eu tive que mudar na época, de cidade em São Paulo. Eu saí da Casa Verde, que é a Zona Norte, e fui para Osasco, que é a Zona Oeste. Então eu não sei nadar. E aí, conversando nesse ano com um grande mestre, é um cara que é um mestre em tudo. Eu nunca vi um homem fazer tudo. Rapaz, assim, dá uma enxada para ele, ele sabe fazer. Dá um taco de sinuca, ele sabe jogar. Dá um paraquedas, ele sabe pular. Enfim, o cara tem tantas habilidades. E aí, nós estávamos lá num spa, eu, a minha esposa, ele, a esposa dele, estava um grupo de adultos. E aí, quando eu entrei na piscina, ele nadava maravilhosamente bem. E eu falei para ele: eu não sei nadar. Ele falou: você tem que aprender a nadar. Porque você é palestrante, você é mentor, você ensina as pessoas, você tem que vencer esse medo. Nossa, rapaz, aquilo veio assim, caramba, eu realmente preciso aprender a nadar, não só por mim, mas, enfim, é pelos meus alunos mentorados, pelas pessoas que vêm às minhas palestras e principalmente pelo meu filho que vai nascer um dia em breve. E eu não quero que o meu filho me veja e pense, poxa, meu pai não sabe nadar. Enfim, abri esse parênteses aqui, mas aqui veio muito forte e eu resolvi deixar Não, registrado. legal Obrigado pelo demais. espaço. Tá bom, legal demais porque isso aí já vira um novo desafio de transformação, né? Aprender a nadar pode ser uma meta e um desafio seu para você colocar aí e aí passar por todos esses picos e vales até conseguir de fato nadar, né? Mas com E certeza vai quem ser sabe uma um jornada bem dia, bacana. é isso aí, quem sabe um dia a gente pode fazer um Ironman juntos, porque o que me trava para fazer um Ironman hoje é não saber nadar. Então, Boa, boa. Mas aí tu já pode ir começando pedalando, correndo. É um processo. Mas legal demais, Márcio. Então, eu fico muito feliz de a gente estar se reunindo hoje, né? Em mais um episódio. E, cara, muito feliz de a gente estar podendo propor, né, esse momento e compartilhar com as pessoas, né? Então, vamos continuar, vamos vir mais episódios pela frente, né? Se Deus quiser, 2026, vamos até botar mais energia nesse projeto. E é isso. É uma missão nossa, um propósito nosso, é se gerar essa transformação nas pessoas, gerar esse impacto baseado nas nossas transformações, no que nós vivemos para transbordar tudo isso que a gente viveu, né? E trazer outras pessoas também aqui para também transbordar todas essas experiências que viveram. Vai ter com certeza novos convidados aí em 2026 para participar aqui junto com o nosso podcast, né? Então é isso, isso né, aí. Márcio? Quem não é inscrito ainda no canal, faça como o Márcio falou, se inscreve aqui, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos episódios, tá? A gente está buscando lançar no momento quinzenalmente. E então, no momento que nós estivermos publicando aqui no YouTube, né, fique ligado, talvez o próximo saia daqui a 10, 15 dias, né? Vamos definir aí do tema e o que mais, Márcio? É isso, agradecer. Eu estava até pensando em ter um convidado realmente para o próximo podcast. A gente vai, em off, depois falar sobre isso e fazer de repente um especial de Natal também, né, para estar no Boa. ar ainda esse ano, que é um momento onde as pessoas ficam em constante transformação e agitação, em loucura, aquele É, ritmo frenético do final do ano. Importante você ter um momento ali para entrar no eixo. E com certeza, Rafael, próximo ano estaremos com mais tração, mais energia no projeto e mais juntos, cada vez mais estreitando os laços de amizade e parceria. Obrigado pelo espaço. legal demais, eu também te agradeço, Márcio. Um abração e até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo.